Olá pessoal, meu nome é Ana Cláudia e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Determinação da condutividade térmica de polpa de caju pelo método da fonte linear de aquecimento. Esse trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Lavras. Bom, a condutividade térmica é uma propriedade termofísica e é importante a gente conhecer as propriedades termofísicas dos alimentos para que a gente consiga realizar o dimensionamento correto e eficiente dos equipamentos que envolvem a transferência de calor. Então, para que isso seja possível, é importante a obtenção de dados precisos e que a gente consiga predizer o comportamento dessas propriedades durante o processamento dos alimentos em função da temperatura. E entre as propriedades termofísicas, a condutividade térmica é uma das que mais sofre influência em função da composição do alimento e em função da fração de gelo, porque em temperaturas na faixa de 0 a menos 40 graus Celsius tem uma mudança na fração de gelo. Pelo fato da condutividade do gelo ser 4 vezes maior que a da água líquida, torna-se mais complexa a determinação da condutividade térmica nessas baixas temperaturas. É possível estimar dados de propriedades termofísicas a partir de equações e de modelos preditivos, mas o método da fonte linear de aquecimento é o mais empregado na determinação da condutividade térmica de alimentos. E o motivo de termos escolhido a polpa de caju é pelo fato de existir uma carência de dados de propriedades termofísicas de frutos tropicais. A maioria dos dados encontrados na literatura são de frutos de origem temperada e subtropical. E o caju ele tem uma importância econômica muito grande para a região nordeste, porque a castanha, que na verdade é o fruto, ela tem uma representatividade econômica enorme e o caju acaba sendo destinado para a produção de sucos. E o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de fruta, representando 12% da produção mundial. E ele também tem um grande índice de perdas, que chega em torno de 40%. Então, é importante conhecer informações técnicas sobre esses frutos tropicais para que a gente consiga reduzir as perdas por meio da modernização tecnológica das indústrias de processamento. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi determinar a condutividade térmica da polpa de caju em diferentes temperaturas, menos 10 e menos 15 graus Celsius, por meio do método da fonte linear de aquecimento. E ele se justifica exatamente pelo fato dessa carência de dados na literatura de propriedades termofísicas de frutos tropicais. A polpa de caju ela foi comprada no mercado local de Lavras. Um dia antes do experimento, um banho termostático ele foi calibrado para a temperatura de menos 20 graus Celsius e ele foi abastecido com uma solução hidroalcoólica de 60 graus Gay-Lussac. Cerca de 200 ml de polpa de caju foi colocada em um becker de 250 ml e foi inserido nessa temperatura de menos 20 graus Celsius e a sonda ela foi posicionada exatamente no centro geométrico do becker contendo a polpa. Daí, no dia do experimento, a temperatura ela foi ajustada para menos 15 graus Celsius e procedeu-se o experimento para a determinação da condutividade térmica. Então, inicialmente, o gelo que foi formado na sonda ele foi removido para evitar os erros na aquisição de dados. E a sonda ela foi submetida a uma potência constante de aquecimento, que foi fornecida pela fonte de corrente. E no início da aquisição de dados, a voltagem ela foi aumentando aos poucos, foi controlando e a gente anotou tanto a amperagem quanto a voltagem que foi utilizada no experimento. Esse aquecimento que ele é fornecido pela fonte de corrente, ele gera um aquecimento do fio metálico que compõe a sonda e ele dissipa o calor para o entorno dela, promovendo uma diferença de temperatura ali ao redor da sonda, que é onde está a polpa. Então, essa alteração de temperatura ela é registrada por um sistema de aquisição de dados e em intervalos de 1 segundo entre cada registro. Então, o mesmo experimento ele foi conduzido para a temperatura de 10 graus Celsius e os dados também foram anotados. Então, com os dados da temperatura e com os dados do tempo de aquecimento, a gente consegue determinar a condutividade térmica por meio do coeficiente angular da curva experimental de temperatura versus o logaritmo natural do tempo. Então, a gente consegue determinar através dessa fórmula em que a gente tem a potência de aquecimento gerada pela fonte, em que a gente utiliza o valor da resistência elétrica e o valor da corrente elétrica, que foram anotados durante o experimento. Posteriormente, rearranjando a equação do coeficiente angular, a gente consegue determinar a condutividade térmica por meio dos valores dos coeficientes angulares obtidos nas curvas de temperatura pelo logaritmo natural do tempo, que foi encontrado aqui de 0,6877 e 0,7983,
e a gente consegue determinar a condutividade térmica. Então aqui a gente consegue ver que a condutividade térmica para a temperatura de menos 15 graus Celsius, ela é maior do que a condutividade térmica para a temperatura de menos 10 graus Celsius, o que corrobora, né, com a explicação de que a condutividade térmica é uma propriedade termofísica que está diretamente relacionada com a temperatura e que essa mudança na fração de gelo ela é responsável pela alteração da condutividade térmica em experimentos a baixas temperaturas. Né? Então, é importante a gente determinar essas propriedades termofísicas de frutos tropicais e é um experimento relativamente simples que pode ser feito no laboratório. Então, essas foram algumas referências